calote. Flamengo entra na FIFA contra Estrela Amadora e Leixões de Portugal. CSKA se irrita com o Flamengo por ter escalado o Lohan contra o Nova Iguaçu e contra o Bangu. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de quinta-feira, como sempre, recheado de informações. Pedi para vocês que começaram a nos assistir, que deixem aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e dê aquela moral. Compartilhe os nossos conteúdos, tudo isso para vocês é 0800. E aqui no seu canal Paraquedista Rubro-Negro, vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então, vamos para as informações. Deixou o like? Se inscreveu? Então vem comigo. O elenco principal do Flamengo treina hoje, normalmente no CT Ninho do Urubu. Novidade aí é que Everton Cebolinha está 100%, graças a Deus, já voltou a treinar com o elenco. A dúvida é se o nosso camisa 10, Jorge Arrascaeta, que está ansioso para entrar em campo, será escalado para o jogo contra o Volta Redonda. Eu falo mais sobre isso no vídeo da tarde, né? Bom, então o elenco principal treina hoje com foco no jogo contra o Volta Redonda, sábado, pelo Campeonato Carioca, quinta rodada. O jogo será lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha. E por falar em estádio Mané Garrincha, Brasília, né, voltará a receber jogos da seleção brasileira. A CBF acertou ontem, né, quarta-feira, a realização do confronto contra a Colômbia pelas eliminatórias para o Estádio Nacional Mané Garrincha. O jogo será no dia 20 de março, às 21h45. A capital federal foi escolhida após administradores do estádio concordarem em ceder a arena 15 dias de antecedência da data da partida para a CBF tratar do gramado e adequar o estádio às normas da Conmebol e da FIFA. Então, galera aí de Brasília, fiquem atentos, 20 de março, 21h45, seleção brasileira estará jogando contra a Colômbia. Tá me ouvindo aí? Então, colocaram na agenda? Então, seguindo aqui com as informações, vou trazer para vocês uma declaração da lindíssima Raíssa Simplício sobre Danilo. Adoro a Raíssa Simplício, não escondo isso aqui. Bom, o que ela disse? Danilo é um grande jogador, está muito bem fisicamente. Vale lembrar que o líder do italiano queria ele a pedido do treinador. Além disso, é inteligente e tem perfil de liderança, algo que o Flamengo precisa depois da saída de tantos líderes experientes nos últimos anos. Tem tudo para dar certo com a camisa do Flamengo. Concordo com ela e vocês. Qual a opinião de vocês? Gostaria de saber, deixe no comentário abaixo, que o comentário de vocês é muito importante, né? Agora vamos falar aqui sobre Vitão. Staff de Vitão tem reunião com a diretoria do Internacional hoje, quinta-feira, e vão discutir a oferta do Flamengo. O Mengão aí aumentou em 1 milhão de euros, de 4 para 5 milhões. Desculpa, de 6 para 7 milhões de euros, né? Bom, pessoas que acompanham o Inter dizem que a proposta também será recusada. Diz aqui, vamos ver o que acontece na reunião. O rubro-negro insiste na contratação do zagueiro, segundo o Goal Brasil. Bom, o Flamengo tinha oferecido 10 milhões de euros. Vou aqui explicar direitinho. 10 milhões de euros seria 6 milhões em espécie e 4 milhões seriam para bater a dívida com o Thiago Maia. O Flamengo aumentou 1 milhão, ou seja, foi para 11 milhões de euros. Seria 7 milhões em espécie e abateria os 4 milhões. Só que o Internacional, além dos 10 milhões que o Flamengo ofereceu primeiro, queria que fosse abatido a dívida do Thiago Maia, ficaria em 14 milhões de euros. O Flamengo não aceita. E isso aí, o Flamengo está tentando uma forma de receber esse dinheiro referente a Thiago Maia nessa negociação. Senão o Flamengo vai ficar a ver navios que, de acordo com o contrato feito com a diretoria anterior, né, o Flamengo não pode nem acionar a justiça para tentar receber essa grana, assim como fez com o Leixões e o Estrela Amadora. E o Internacional, né, ontem anunciou que depois de usar a camisa 44, Vitão passará a usar a camisa 4, que é para simbolizar os 4 milhões de euros que deve o Flamengo. Deve ser, né? Brincadeiras à parte, mas é para demonstrar que o jogador tem importância no elenco, está dando a camisa de titular, camisa número 4 para ele. Bom,
falando aqui em negociações, Atlético Mineiro tenta cercar Bruno Henrique e despertar o desejo dele de sair do Flamengo. O time mineiro entende que seria preciso que o jogador pedisse para sair do Flamengo, para que a negociação saísse. Cara, Bruno Henrique não vai pedir. Pessoas próximas a Bruno Henrique garantem que isso não vai acontecer. Exaltam o tamanho dele na torcida do Flamengo. É um ídolo, quer queira ou não queira. Por enquanto, muito papo do Atlético e pouca ação. No Flamengo não há o desejo de negociar o atacante. Então, não vai sair pelo menos até o final do ano. Bruno Henrique tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026. Né? Agora eu vou trazer aqui uma declaração do Vene Casagrande sobre o time alternativo do Flamengo. Gostaria que vocês prestassem atenção e deixassem os comentários de vocês com relação a isso. Não concordo nem um pouco com esse tipo de comentário. Não dá para avaliar nenhum jogador que está no time que disputa o início do Carioca. O planejamento adotado, ainda pela gestão antiga do Flamengo, foi horrível. Está se falando do time alternativo, tá? Não dá para criticar nenhum atleta. O contexto e o cenário não ajudam em nada. Não estou dizendo que todos são joias e que serão craques, mas afirmar que não salva um é exagero puro. Meu respeito aos atletas que estão mostrando muita vontade em campo, porém o treinador Kleber dos Santos não colabora, técnico muito fraco, me desculpa, tá? Exemplo, aos 8 minutos um jogador do Bangu foi expulso, o que ele poderia fazer imediatamente? Tirar um dos volantes de ofício com característica de marcação e colocar um jogador ofensivo como o Chola. Cara, isso foi dito na transmissão também. Porque logo em seguida, na expulsão do meio-campista do Bangu, ele já não tomou essa providência. Cara, demorou muito. O Flamengo foi despontar, deslanchar no segundo tempo. Mas se ele tivesse tomado essa decisão antes, a goleada poderia ter sido muito maior. Então, seguindo aqui, o CSKA ofereceu 8 milhões de euros por 80% de Lohan com uma forma de pagamento longa, finalizando as parcelas em 2027. O Flamengo não gostou e pediu à vista, ou no máximo que finalizasse o pagamento em 6 meses. Os empresários do meio atacante tentam um meio termo. Bom, abre aspas, se fosse um valor maior, o Flamengo aceitaria? Uma pergunta, fecha aspas. Não. O problema da proposta, na visão da diretoria, não foi o valor, e sim a forma de pagamento. Ou seja, se eles chegarem e pagarem esse dinheiro à vista, o Flamengo cede o Lohan, que já demonstrou interesse de respirar novos ares, por não estar tendo muitas oportunidades no time principal do Flamengo. Né? Seguindo aqui com as informações, Danilo e Juventus chegaram a um acordo para rescindir o contrato. E o que deve acontecer depois do jogo contra o Nápoles, que será realizado no sábado, dia 25 de janeiro, às 14 horas. O caminho, portanto, ficará livre para o Flamengo tentar assinar com o zagueiro barra lateral, o vínculo válido por 2 anos. No Flamengo, a cautela toma conta, mas o rubro-negro é o favorito no Brasil. Santos também ofereceu 2 anos de contrato, mas o projeto rubro-negro agrada mais por conta da Libertadores e do Super Mundial de Clubes. Então, Danilo está praticamente aí certo de vir jogar no Flamengo nessa temporada de 2025. Né? Voltando aqui para o Campeonato Carioca, técnico do Bangu deixa o cargo. Após a derrota por 5-0 para o Flamengo, o Bangu anunciou que o técnico Júnior Santos não comandará mais o time no Carioca. A decisão foi tomada devido a mais um resultado negativo na competição. O clube alvirrubro é o lanterna do estadual e não marcou nenhum gol no torneio. Esse técnico do Júnior Martins, ele foi mantido do ano passado, tá? Mas esse ano não conseguiu nenhum resultado positivo e acabou sendo dispensado. Bom, falando ainda sobre o Carioca, o jogo de ontem tem estrela demais. Felipe Tereza precisou de apenas 1 minuto e 42 segundos para abrir o placar para o Flamengo contra o Bangu, logo em seu primeiro toque na bola. Aos 19 anos, o atacante já está acostumado com momentos decisivos. Foi dele o gol que garantiu o título do Mundial Sub-20 para o rubro-negro. O jovem tem contrato até 2026 e uma multa rescisória de 310 milhões de reais. Parabéns aí para o Felipe Tereza. Bom, seria uma experiência incrível. Estou falando de quem? Alvo do Flamengo, Jorginho, abre o jogo sobre a chance de atuar no futebol brasileiro pela primeira vez e afirma que vê a ideia com uma possibilidade. Ele não descartou, né?
uma possível vinda dele para o Brasil. Vamos para as aspas dele? Jorginho disse o seguinte aqui: é uma possibilidade sim, no futuro. É uma possibilidade, como eu já falei antes. Eu nunca joguei profissionalmente no Brasil, então seria uma experiência incrível para mim. Essa porta está aberta, obviamente, manter todas as portas abertas e com calma para poder decidir o que fazer no futuro. Isso ele falou a TNT Esporte Brasil. Bom, o problema aí é a pedida salarial, que está muito alta, mas o Flamengo não desistiu, apesar de ter esfriado a negociação, o Flamengo não desistiu, está tentando aí um meio termo com relação ao salário do jogador. Bom, Carlinhos sobe o tom após goleada do Flamengo. Não fizemos mais do que a obrigação. Tá certíssimo, eles ganham para isso, ganham para jogar e ganham para dar vitórias ao time sempre que for possível. Não vai querer que o time ganhe todas as partidas. Isso é humanamente impossível. Mas tem que ganhar. E quando ganhar, ganhar e convencer. Bom, o time alternativo do Flamengo encerrou a participação com triunfo convincente. Após a partida, o atacante Carlinhos, autor de 2 gols e 2 assistências, comentou sobre o duelo e subiu o tom sobre o papel da equipe. Vamos para o que disse Carlinhos. Motivo de muita alegria pela vitória. Não fizemos mais do que a nossa obrigação. Ganhamos bem. Agora é hora de ir para casa, ver nossa família e voltar com a cabeça tranquila porque cumprimos o nosso papel. Fecha aspas, disse Carlinhos ainda no gramado do Castelão. Bom, o Flamengo disputou 4 partidas no Campeonato Carioca com o time alternativo e nesse período o time comandado por Cléber dos Santos venceu apenas uma partida que foi ontem, quinta-feira, dia 22, contra o Bangu. Além disso, o mais querido perdeu 2 oportunidades e empatou uma, ou seja, 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Não tá bom, né? Bom, Flamengo goleia e Botafogo perde e Maricá está no topo. 3 jogos da 4ª rodada do Campeonato Carioca foram disputados na quarta-feira, dia 22, em destaque para a goleada do Flamengo sobre o Bangu por 5-0. Com o resultado, a equipe comandada por Cléber dos Santos ganhou posições e se aproximou dos líderes. Além disso, o Botafogo, adversário da final da Supercopa do Brasil, perdeu mais uma partida. Lembrando que vou ver aqui, ó, Volta Redonda é o 9º, é o 2º colocado. Flamengo é o 5º com 4 pontos e o Flamengo enfrenta o Volta Redonda no sábado agora lá em Brasília. Flamengo ganhando vai para 7 pontos. De quinta ele pode ir aqui para 3º colocado dependendo de quantos gols marcar. Ou até mesmo ir para 4º lugar dependendo do resultado também do jogo do Nova Iguaçu. Então o Flamengo tem tudo para ir para a parte de cima da tabela e brigar ali, né, por uma vaga na final, né, do Carioca agora. Bom, vou trazer para vocês a classificação. Maricá o primeiro com 10 pontos, o segundo é o Volta Redonda com 9, terceiro Nova Iguaçu com 7, o quarto a Portuguesa com 6, quinto Flamengo com 4, Madureira é o 6º com 4, o 7º Boa Vista também com 4. Sampaio Correia é o 8º com 4, Botafogo é o 9º com 3, Vasco da Gama é o 10º com 3, Fluminense é o 11º com 2 e o 12º o Lanterna Bangu com 1 ponto. Abrindo a rodada de quarta-feira, o Maricá venceu o Nova Iguaçu por 2-0 no estádio João Saldanha e segue como líder do Campeonato Carioca com 10 pontos conquistados. Mais tarde, o Flamengo superou o Bangu por 5-0, jogando no estádio do Castelão, lá em São Luís, no Maranhão. E por fim, encerrando a rodada de quarta-feira, o Botafogo recebeu Volta Redonda no estádio Newton Santos, perdeu por 2-1. Dessa forma, a equipe de General Severiano segue na parte de baixo da tabela de classificação. O Flamengo volta a jogar no próximo sábado, dia 25, contra o Volta Redonda no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 16h30, em confronto válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, que será a estreia do time principal, que embarca amanhã para Brasília. Amanhã ou no vídeo da tarde eu trago mais informações sobre o embarque do Flamengo. Bom, o time alternativo do Flamengo encerrou a participação do Campeonato Carioca ontem. E a pergunta é, o atacante Carlinhos vai continuar na competição com o elenco principal do Mengão? A resposta é sim. Carlinhos já é peça do plantel profissional do Flamengo. Desse modo, o atacante deixa de lado o time alternativo e agora fica à disposição do técnico Felipe Luiz. Mesmo que Juninho tenha sido contratado para a mesma posição, o centroavante e artilheiro do Carioca será a opção para o treinador no restante da competição.
Somente uma transferência de clube muda a posição do Flamengo, isso porque o rubro-negro está aberto a ouvir proposta pelo atacante de 27 anos nessa janela de transferência. Sendo assim, Carlinhos já recebeu oferta do clube do México, do clube da China e do Japão. Além disso, o Vitória também demonstrou interesse no atleta, mas não avançou nas conversas e desistiu da contratação. O contrato do jogador com o Mengão vai até o fim de 2026. Então, essa situação de Carlinhos no momento. Vai participar do time profissional do Flamengo, estará sob o comando de Felipe Luiz, enquanto não surge uma proposta para o atleta ser transferido. Bom, acabou o calote, né? Pelo menos é o que parece. O Flamengo foi à FIFA e deu entrada para cobrar as dívidas do Estrela Amadora e os Leixões. Os valores são de 3 milhões de euros, cerca de 18 milhões e meio de reais. A dívida estão relacionada à compra de Ayrton para o Leixões e Diego Jesus para o Estrela Amadora. Diego Jesus que já foi negociado para um time dos Estados Unidos. Espero que o dinheiro que entre, né, o que seria passado para o Leixões venha a ser transferido para o Flamengo. Vamos ver o que a FIFA vai fazer com relação a isso, mas os dois times vão receber aquele transfer ban e não vão poder fazer negociações internacionais. Bom, para fechar esse vídeo, vou deixar para vocês aquela palavra de meditação nessa manhã de quinta-feira. Isaías 38, versículo 2 e versículo 3. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Versículo 3. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. O que acontece? Deus mandou o profeta ir falar com o rei Ezequias, dizendo que era para ele organizar a sua casa, que naquele mesmo dia Deus iria requerer a sua alma. Ezequias virou o rosto para a parede, chorou e orou e falou de tudo que tinha feito em nome de Deus. Tinha andado reto perante Deus, tinha dado suas ofertas perante Deus, tinha queimado incenso perante o Senhor. E o Senhor ouviu a sua oração e o profeta não tinha nem saído do castelo. Deus mandou que o profeta voltasse e dissesse para Ezequias que iria aumentar os seus anos de vida. Então, se você está aí com problemas, está enfermo, está doente, achando que é os seus dias finais, lembre-se que tem um médico dos médicos que pode te curar e pode aumentar os seus dias de vida na terra. Basta que você ore, que você quebrante o seu coração. Davi foi um homem que errou muito, mas era um homem segundo o coração de Deus, porque tinha um coração que se arrependia, tinha um coração quebrantado, e Deus não resiste a um coração contrito, quebrantado e contrito. Então derrame-se diante de Deus. O derramar é abrir o seu coração, é chorar, porque Deus examina o nosso coração. Ele sabe se você está sendo sincero ou não. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e que a paz de Cristo esteja entrando e abençoando qualquer lar em que esse vídeo venha chegar. Amém.